Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja Católica celebra dois gigantes da nossa fé, São Pedro e São Paulo. Dois homens muito diferentes entre si, mas unidos pelo mesmo amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro era pescador da Galileia. Paulo era um intelectual, fariseu e cidadão romano. Um era impulsivo, o outro brilhante argumentador. Deus não destruiu suas diferenças, mas santificou-as. Assim acontece também conosco. Deus chama cada um segundo seus dons, para construir a única igreja que Ele estabeleceu neste mundo, esta na qual nós participamos. O Evangelho apresenta um dos momentos mais importantes de toda a história da salvação. Nosso Senhor pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E imediatamente nosso Senhor declara: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso Senhor não diz uma igreja, mas a minha igreja. A igreja pertence a Cristo, e Cristo quis que tivesse um fundamento visível para conservar a unidade ao longo dos séculos. A nossa igreja não foi criada a partir da vontade humana, mas a partir da vontade divina manifesta em Cristo. Por isso a igreja é de direito divino. A igreja, ela é santa. Nós, seus filhos e filhas, somos frágeis pecadores. É importante fazer essa distinção. A igreja, enquanto mistério de Cristo, enquanto túnica inconsulta de Cristo, ela é pura, é santa. Mas nós que estamos a ela agregados pelo batismo, nós caminhamos com as nossas fragilidades. E a igreja é nossa mãe, e ela nos ajuda nesse processo de cura de nós mesmos. O primado de São Pedro não nasce da inteligência dele, nem dos seus méritos pessoais. O próprio Senhor afirma: não foi a carne, nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai. O primado é, antes de tudo, um dom de Cristo à sua igreja. Nosso Senhor continua sendo a cabeça invisível da igreja. Pedro e seus sucessores exercem um ministério visível de unidade para confirmar o povo de Deus na fé. Como recorda o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, o Romano Pontífice, o Papa, é o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade da Igreja. Desde os primeiros séculos, a Santa Igreja Católica reconheceu esta missão singular da sede de Roma. Santo Inácio de Antioquia, no século I e II, chamava a Igreja de Roma aquela que preside na caridade.
Santo Irineu de Lyon, no segundo século, afirma que toda a igreja deve conservar a união ou comunhão com Roma por causa de sua origem apostólica. São Cipriano, século III, falava da Cátedra de Pedro, de onde nasce a unidade episcopal. Santo Agostinho, no século IV e V, via na sucessão dos bispos de Roma um sinal seguro da continuidade da verdadeira igreja. Não se trata, meus irmãos, de uma invenção medieval, mas de uma convicção constante da tradição apostólica dos primeiros séculos. Na primeira leitura, São Pedro está preso, acorrentado, aparentemente derrotado. Entretanto, a Escritura diz algo belíssimo. A igreja rezava continuamente a Deus por ele. Enquanto Pedro sofre, a igreja inteira reza. Enquanto a igreja reza, Deus envia seu anjo e liberta Pedro da prisão. Que imagem maravilhosa! A nossa igreja nunca abandona Pedro. Pedro nunca abandona a igreja. É uma comunhão sustentada pela graça de Deus. A segunda leitura apresenta São Paulo chegando ao final da sua missão. Quando ele diz: combati o bom combate, guardei a fé, completei a corrida. Pedro confirma a unidade da igreja. A igreja é una. Paulo anuncia o evangelho a todos os povos do mundo. Pedro garante a comunhão da igreja. Paulo impulsiona a igreja à missão. A igreja precisa das duas dimensões: da luta pela unidade de Pedro e pela evangelização de Paulo. Sem unidade, a missão se fragmenta. Sem a missão, a unidade perde o seu dinamismo. Vocês aqui na paróquia Santo Expedito, que do outro lado da nossa cidade de Formosa, tem esta missão. As duas missões de Pedro, mantendo a unidade da paróquia, todo mundo no amor, na dedicação, uns cuidando dos outros, é a unidade, a comunhão, rezando uns pelos outros, e a dimensão paulina do apóstolo Paulo, que é o engajamento na missão para trazer os afastados para Deus, para levar Jesus ao coração dos gentios, dos pagãos. Hoje também nós celebramos o dia do Papa e somos chamados a rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, legítimo sucessor de Pedro, chamado por Cristo para confirmar seus irmãos na fé. Onde o Papa vai, é a igreja que vai com ele. É Cristo que o anima. O Papa não é apenas um chefe religioso ou uma autoridade administrativa da nossa igreja. O Papa é o pastor universal da nossa igreja, una, santa, católica e apostólica, presente em todos os cantos deste mundo. O Código de Direito Canônico afirma que o Papa possui, por instituição divina, o poder ordinário, supremo, pleno, imediato e universal sobre toda a Igreja Católica. Essa autoridade existe para quê? Não para mandar, não para escravizar, mas para servir
porque o Papa é um servidor. Tanto que na Quinta-feira Santa, na celebração da instituição do lava-pés da Eucaristia, o Papa lava os pés daqueles 12 homens que representam os apóstolos. O Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos consagrados, os católicos, o povo batizado existe para servir, para ser servos de Deus neste mundo, para guardar e garantir a fé e manter a comunhão entre todos os católicos. É muito interessante quando a gente vai a um país que a gente não compreende nada da língua. E você chega lá para participar da missa, você não conhece uma palavra sequer, mas você entende a missa. É o mesmo rito, é a mesma cor, é o mesmo altar, as mesmas leituras, é a mesma igreja. Nesta hora, lá no Japão, é 7h30 da manhã. Tem algum padre celebrando a missa em japonês. A missa da segunda-feira que nós vamos celebrar amanhã. Porque a igreja é una, é o mesmo culto, é a mesma fé, é a mesma moral, é a mesma liturgia. Isso é a beleza da nossa igreja. E a gente chega em qualquer lugar do mundo, a gente se sente em casa ao entrar na nossa igreja. Porque nós somos católicos. Nós somos 1,2 bilhão de católicos no mundo. Neste ano, a igreja cresceu muito. Nos Estados Unidos, que era menos do que os protestantes, nesse ano já passou o número dos protestantes. Nossa igreja está crescendo. E todos nós somos responsáveis para trazer de volta para a igreja os que afastaram dela, os que foram para os protestantes, para o Vale do Amanhecer, para o espiritismo, para o judaísmo, para o islamismo. Nós somos chamados a trazer de volta, porque quem é batizado na igreja não perde seu lugar na igreja. Nunca vai perder. Ele pode morrer herege, mas o lugar dele fica na igreja. É o papel de todos nós, gente. Se há um espaço, evangelize. Traga de volta os que estão afastados, os que não conhecem a fé, para serem batizados. Os católicos, todos nós, do Papa até o mais simples fiel, deve carregar no coração o sentido missionário. Lá no seu trabalho, na universidade, na escola. Onde quer que você esteja, trabalhando, estudando ou interagindo socialmente, você é católico. E como tal deve se comportar. Porque a gente atrai também as pessoas pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho. Um católico de verdade, ele não é desonesto, ele não é corrupto. Um católico de verdade nunca vai escravizar sua família ou destruir seu casamento, porque na hora dos apuros, busca Jesus na Eucaristia, a orientação do padre, do bispo, e salva o casamento. É assim que nós devemos fazer. O católico de verdade ensina os seus filhos, catequiza os filhos, acompanha o estudo dos filhos para que os materiais nocivos à fé que estão nas nossas escolas, nas nossas universidades, não tire a inocência das nossas crianças, nem a pureza dos nossos jovens. Hoje é o dia do Papa. Por isso, amar o Santo Padre, o Papa, não significa, meus irmãos, apenas cultivar uma devoção à personalidade de quem ocupa a sede de São Pedro.
que São Pedro está sepultado lá debaixo da cadeira do Papa, na Basílica de São Pedro. Nossa fidelidade ao Papa é teologal, nasce da fé em Cristo, que quis edificar a sua igreja sobre a rocha de Pedro. Os papas passam, o ministério de Pedro permanece. Há pouco tempo morreu o Papa Francisco. O ministério de Pedro continuou. Quando escolhe outro Papa, no caso o Papa Prevost, que tomou o nome de Leão XIV, o ministério investe o seu ser para que a igreja continue tendo o Papa. Os homens mudam, a promessa de Cristo permanece. As portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja. Mateus 16, 18. Assim, meus irmãos, a comunhão com o Papa é um elemento constitutivo da vida nossa católica. O Código de Direito Canônico define o cisma, a separação, como a recusa da submissão ao Romano Pontífice ou da comunhão com aquele que lhe estão sujeitos. Nós não podemos romper a comunhão com o Papa. Eu não posso, como bispo de Formosa, com toda a autoridade apostólica sobre a igreja de Formosa, eu não posso fazer nada contrário ao que o Papa ensina, ao que ele representa. Se nós temos na igreja que só pode ordenar um bispo validamente com mandato apostólico do Papa, eu não posso amanhã dizer, eu vou escolher um bispo auxiliar para mim, vou escolher o padre Osias para ser bispo auxiliar de Formosa e ordená-lo. É nula, porque o Papa não deu a autoridade, não deu a carta, não deu a bula de autorização. Por isso, quando nós escutamos que vão ser ordenados bispos sem o mandato do Papa, isto é uma descomunhão com a igreja. E quando se corta a comunhão, se fica excomungado. Um católico que diz, eu sou católico, mas não acredito que Jesus Cristo escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa, você já está fora da comunhão. Você está negando aquilo que é da disciplina da igreja, teologicamente consumado como prática ordinária da igreja. Se eu digo, eu sou católico, mas eu não creio que Nosso Senhor está presente em corpo, sangue, alma e divindade, na hóstia consagrada, eu estou fora da comunhão da igreja. Se eu digo que sou católico, mas não acredito na confissão, eu sou católico, em vez de comungar a hóstia, eu como a hóstia consagrada, porque não confesso, 40 anos sem confessar, e digo, eu confesso com Deus, não preciso confessar com a igreja. Você está negando os mandamentos da igreja, portanto, você não está em comunhão com a igreja, e quando você comunga, você acaba comungando o que? A sua própria excomunhão. Isso é sério, gente. Por isso, todo católico é chamado a permanecer unido ao sucessor de Pedro, o Papa. Mesmo que você não goste do Papa, mesmo que você ache ele feio, mas você tem que manter unidos ao Papa. Agora, se o Papa, lá dentro de um avião, dá uma entrevista e às vezes fala alguma coisa meio desconecta, tudo bem. Mas aquilo que o Papa defende, que é o direito da igreja, a liturgia, a disciplina da igreja, pronto, isso eu tenho que acolher. O Papa é humano.
Se ele tem uma opinião pessoal, às vezes, com algum assunto, tudo bem. Se não é dogma de fé, então, tudo bem, você é uma opinião que o Papa deu. Mas aquilo que o Papa defende em matéria de fé, de costume e de moral na igreja, é o que a igreja crê, é o que a igreja aceita. Porque quando surgem as dificuldades na igreja, as dúvidas ou as incompreensões, qual é a resposta da igreja? Não romper a comunhão, mas permanecer na igreja, rezar, estudar, viver a caridade. A unidade é sempre um dom precioso na igreja e nós temos que perseverar nela. Eu não concordo com isso, vamos discutir. Mas nós não podemos romper a comunhão. Nunca. A igreja já teve papas problemáticos, muitos, no passado. Mas nós não podemos romper. Os papas morrem, eles passam, dura pouco tempo. Assim, meus irmãos, hoje eu quero dizer para vocês do amor que nós devemos ter pelo Santo Padre, de rezar pelo Papa. O Papa Leão é um grande homem, está fazendo um grande bem à nossa igreja. É um homem sábio, é um filho de Santo Agostinho. É um homem que está dizendo que a gente precisa colocar Jesus no centro, como aqui na nossa igreja, o Santíssimo está no centro. A cadeira do bispo e do padre do lado. Não é o padre no centro, não é o bispo no centro, é Cristo no centro. É isso que deve ser. Na sua casa, Cristo deve ser o centro. No centro da entrada da sua casa, o que tem? O crucifixo que você colocou lá. Que a gente deve colocar um crucifixo na casa. A pessoa entra na nossa casa e já vê o crucifixo na parede. Aqui é Cristo que é o centro. Lá no quarto do casal, o Cristo na cruz. No quarto dos meninos, um crucifixo. É o centro, é Cristo. E Cristo crucificado, como o apóstolo Paulo pregou. Isso é bonito. Ser católico é isso. O que é ser católico? É ter Cristo como centro da sua vida. E nós católicos, nós não temos que dar satisfação da nossa fé para protestante, para o pessoal do Vale do Amanhecer, para o espiritismo, para o yoga, para o islamismo, para o judaísmo, para nenhuma outra religião. A gente respeita todas, cada um tem seu caminho lá, mas a nossa igreja é a nossa igreja, deixada por Jesus. E é essa igreja que nós defendemos, que hoje é massacrada nas universidades. Os professores de história acabam com a igreja porque eles não sabem o que é a história da igreja. Como que um professorinho marxista, comunista, que não acredita em Deus, vai julgar a igreja? A igreja que nasce do lado de Cristo, a igreja que nasce do desejo divino, a igreja que tem 2000 anos. Aí um professorzinho que às vezes até foi batizado na igreja, os pais até é católico, mas ele foi estudar. Aprendeu a ser comunista, ser esquerdista. A igreja é o ópio do povo. Aí ele acredita em Karl Marx, ele acredita em Spinoza, ele acredita em Friedrich Nietzsche, ele acredita em Augusto Comte, ele acredita em Sartre, em toda essa companhia dos mestres da suspeita, como dizia João Paulo II. Aí aprende a fumar maconha, é a liberdade. Eu não tenho moral, não preciso ter moral, cada um é dono da sua vida,
Deus não existe, Deus é uma mania de dominação da igreja. É o que a gente escuta. Vocês têm que preparar seus filhos para quando entrar na universidade não cair nessa bagatela desses professores ateus que nós temos. As nossas universidades estão empesteadas. Os nossos professores católicos de verdade sofrem muito. E não só as faculdades, mas as nossas escolas estão fazendo um download dessas mentalidades refratárias à fé católica. Ah, mas por que eu falo isso? Porque é dever meu de bispo falar. Eu não posso me omitir disso. De maneira alguma. Católico é para ser fiel à Igreja Católica. E os nossos jovens, tem muitos dando testemunhos nas universidades, colocando para calar esses professores que têm argumentos de algibeira, pensamentinho de algibeira, mas nunca leu a história da igreja, nunca leu a vida de um santo, nunca leu o que foram os mártires da igreja e nunca experimentou a poderosa força do Cristo ressuscitado em suas vidas. Então eles não têm como fazer de outro jeito a não ser xingar a igreja. Isso não adianta. Lá na Revolução Francesa, mataram milhares de padres, de freiras, de leigos, de católicos. Mas eles descobriram que não adianta matar os católicos, que a igreja é maior do que os católicos, a igreja continua existindo. Mata e nasce de novo a igreja. Mataram e vieram os santos. Aí o que eles disseram? Nós temos que entrar dentro da igreja e destruir a igreja de dentro para fora. É o que eles estão fazendo através da teologia da libertação, que é uma leitura marxista, comunista da fé e da palavra de Deus. Não vai muito longe. Dom Amaury Castanho, já falecido há muito tempo, acho que era bispo de Volta Redonda, na década de 80 já dizia, esse é um caminho que não vai longe, e nós estamos vendo isso. Posto isso, meus irmãos, hoje também realizamos a coleta do óbolo de São Pedro, uma oferta, a nossa esmola para o padre, para o Papa. Não é simplesmente uma contribuição financeira, é um gesto concreto de comunhão com a missão universal do Papa. Quando tem terremotos, maremotos, catástrofes mundiais, qual a ajuda que chega primeiro? Do Vaticano. A ajuda do Papa certamente já chegou na Venezuela. E essa ajuda vem de onde? Do bolso de cada um de nós, que todo dia do Papa no ano, no mundo todo, a gente dá a oferta. A gente manda integralmente essa oferta para o Papa. E o Santo Padre tem uma gerência dessas ofertas do mundo todo, que dá muito dinheiro, mas as necessidades são maiores do que o que arrecada. Vocês imaginam a África, vocês imaginam aqui na América Latina, a Amazônia. Na diocese que eu estava, eu recebi umas 4 vezes a ajuda do Papa, na época, do Bento XVI, para ajudar nos projetos lá com os índios, com os pobres, na casa de recuperação dos alcoólatras e toxicômanos. O dinheiro do Papa vai para isso, o dinheiro que nós damos ao Santo Padre. Com essa ajuda, o Santo Padre sustenta inúmeras obras de caridade, inclusive lá em Roma. Socorre populações atingidas por guerras, catástrofes naturais, perseguições religiosas e tantas outras necessidades da igreja espalhada pelo mundo inteiro. Dentro do Vaticano, não sei se ainda tem um seminário dos países pobres da África que é mantido com esse dinheiro que nós damos hoje. Nossa oferta, meus irmãos, manifesta que fazemos parte de uma grande família, que ultrapassa as fronteiras de línguas e culturas. Queridos irmãos,
Nós vivemos esses tempos de muitas vozes, muitas opiniões e muitas divisões. Cada pessoa pretende ser autoridade sobre tudo, mas Cristo não deixou a sua igreja entregue ao subjetivismo, nem ao individualismo religioso, nem ao relativismo. Como dizia o Papa Bento, nosso Senhor instituiu pastores, deu aos apóstolos a missão de ensinar, santificar e governar a igreja, e confiou a São Pedro um ministério particular de confirmar os irmãos na fé, permanecer unidos ao Papa, ao bispo diocesano e aos nossos sacerdotes, é permanecer dentro da grande e viva tradição da nossa Igreja Apostólica, que está no mundo todo. Ser católico é maravilhoso, é estar no seguimento de Jesus. Ao concluir esta reflexão, peçamos a intercessão dos santos apóstolos, Pedro e Paulo. Que Pedro nos obtenha uma fé firme e uma profunda comunhão com a igreja. Que Paulo nos alcance com o ardor missionário para nós anunciarmos Jesus sem medo, onde nós estivermos. Rezemos especialmente pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que o Espírito Santo o fortaleça em sua missão de confirmar a igreja inteira na fé. E vamos torcer para que em breve o Santo Padre possa vir ao Brasil. Nós fizemos um pedido a ele para vir o ano que vem a Goiânia, no nosso Congresso Nacional Eucarístico. Quem sabe? Vamos rezar, vamos pedir. Quem sabe o Santo Padre vem aqui pisar o nosso chão. Ele já veio a Goiânia 3 vezes quando era bispo, como superior dos agustinianos. Quando o Papa visita a nação, é todo um fervor católico que acontece. E que Santo Expedito, padroeiro da nossa paróquia, nos inspire a responder prontamente ao chamado de Deus. E que a Imaculada Conceição, padroeira da nossa Diocese de Formosa, interceda por nossa igreja, por nossas famílias, por nossa pátria tão maculada pela corrupção e os desmandos, e pelo Santo Padre, o Papa, para que Deus nos livre de toda peste, de toda fome, de toda guerra, de toda violência, de toda prática comunista que inocula doutrinas materialistas e ateias e procura afastar os povos de Deus. E que conserve, com a intercessão de Nossa Senhora, sempre o nosso povo firme na verdade do Evangelho, na unidade da Igreja e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.